Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor que está no Salmo 97. Hoje, sábado, o dia do Senhor. Quero desejar a todos vocês um feliz sábado e que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Convido a todos vocês a pegarem aí as suas Bíblias e abrir no Salmo 97, de onde hoje nós tiraremos aqui uma palavra de esperança. Salmo 97. Antes da leitura do Salmo 97, convido vocês a uma rápida oração. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque mais uma semana já se passou. Estamos alegres, felizes, porque podemos desfrutar do teu santo e maravilhoso dia na companhia dos nossos queridos irmãos, mesmo estando à distância um do outro. Que o Senhor possa os abençoar aonde eles estão e que todos possam sentir a tua presença agora ao estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Salmo 97, o título desse salmo é Reina o Senhor. Verso 1 diz assim: Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal, e ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Uau, que salmo maravilhoso, que palavra poderosa. Queridos amigos, todos os dias Deus está nos dando a oportunidade de estudarmos a sua palavra. É um momento de cada vez mais nos agarrar à palavra do Senhor para tirarmos importantes lições para o nosso dia, e todo dia a palavra do Senhor se renova na vida do ser humano. Por isso, queridos amigos, é um prazer enorme estudar a Bíblia com vocês todos os dias. É um prazer enorme falar para você da palavra do Senhor, falar para você da certeza, da esperança que Deus tem para cada filho dele que habita nessa terra. Estamos, queridos amigos, vivendo tempos angustiosos, tempos, queridos, que parece que não passa, mas a verdade é uma só. Jesus já deu esse alerta lá no livro de Mateus, capítulo 24, a partir ali dos versos 3 em diante. Jesus fala que viria tempos difíceis, tempos angustiosos, mas ele diz ali no verso 8 do capítulo 24 de Mateus que ainda é apenas o princípio das dores. Queridos amigos, ainda coisas terríveis ainda virão a este mundo. Por quê? Porque o mundo está caminhando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. É isto que nós aguardamos, a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta deve ser a minha e a sua esperança. Se essa é a minha e a sua esperança, no versículo 1 deste salmo, onde nós vamos agora começar a tirar lições importantes, o verso 1 diz: Reina o Senhor, alegrem-se toda a terra. Queridos amigos, é uma certeza que o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, e hoje ele está à direita do Pai, no trono, ele está reinando, hoje ele está governando a terra. E todos esses juízos que estão acontecendo sobre a terra é para alertar a humanidade
que o Rei Todo-Poderoso está assentado no trono e está julgando a terra. É isso que o salmista está dizendo aqui. O salmista parece que está vendo aqui, queridos, a majestade de Deus, o Deus Todo-Poderoso sentado no trono, governando o universo, governando este mundo. E aí ele diz assim: nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Queridos, aqui parece que ele está vendo aqui as coisas que aconteceram lá no Monte Sinai. No Monte Sinai, queridos, o monte ele fumegava. O Monte Sinai parecia que ele estava derretendo ali com a presença de Deus. Então, queridos, a ideia desse salmo é: Deus está no trono, Deus está reinando. E qual é a base do seu governo? A base do governo de Deus é a justiça e o juízo são a base do seu trono. Não importa quão grande é o mal, não importa quão grande é a maldade do ser humano, no fim, sabe o que é que vai prevalecer? A justiça de Deus. Queridos, não importa o que as pessoas estão fazendo, não importa o que eles venham a fazer, a certeza é uma só: Deus, queridos, é que está no controle de todas as coisas. E em breve, queridos, ele vai mostrar para os seus filhos que ele sempre esteve no controle. E aí ele vai dizer aqui, que é muito interessante, os versos 4, aliás, verso 3, adiante dele vai um fogo que consome os inimigos ao seu redor. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 29, ali o escritor do livro de Hebreus diz assim: o nosso Deus, ele é fogo devorador. Queridos, a glória de Deus, ela é como um fogo que vai devorar aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Está chegando a hora que Jesus vai voltar. E qual deve ser a minha posição diante da breve volta de Jesus? A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar. A alegria por causa da libertação. Do mesmo jeito que o povo de Israel, quando foi libertos ali do livro de Êxodo, quando eles foram libertos do cativeiro do Egito, deveria ter ali uma alegria imensa por essa libertação. Mas, ao contrário, tiveram momentos de alegria ao passarem ali o Mar Vermelho. Mas quando chegaram ali no deserto, ali, queridos, eles já começaram a questionar, começaram a reclamar. Queridos amigos, Deus hoje, ele nos livrou e vai livrar a muitos, aqueles que querem ser libertos da escravidão desse pecado. Mas quando Deus nos liberta da escravidão do pecado, ele quer reinar em nosso coração. Ele quer ser aquele que vai comandar a nossa vida. Então, queridos, hoje permita que Deus governe a sua vida. Permita que Deus hoje reine também em seu coração. Queridos, os montes vão se derreter quando Jesus voltar. Aquilo que hoje é sólido, aquilo que parece que nada estremece, nada mexe com ele, a Bíblia diz que na volta de Jesus isso vai acontecer, porque lá no livro do Apocalipse, capítulo 6, a Bíblia diz algo muito interessante ali no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, diz assim, olha que interessante. Olha só que interessante, no livro do Apocalipse, capítulo 6, na abertura do 6º selo, Apocalipse 6 diz assim: e o céu se recolheu, no verso 14, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, na manifestação da volta de Jesus. Os montes, as ilhas, elas vão se mexer, porque vai haver um grande terremoto, qual nunca houve na face da terra. E, queridos amigos, isto vai mostrar ao mundo quem é que está no controle, aquele que hoje reina, aquele hoje que governa. Um dia ele vai voltar como um juiz para dar a sentença àqueles que praticaram o bem e para aqueles que praticaram o mal. Cada um vai receber conforme as suas obras. É isso que a palavra de Deus diz. Então, queridos, quem é o seu Deus? Queridos, o versículo 6 diz assim, algo muito importante no Salmo 97. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Queridos amigos, entenda uma coisa. Por mais que pessoas digam aí por aí que Deus não existe, não há como negar que Deus não exista, queridos. Sabe por quê? Porque
os céus anunciam a beleza da obra da criação. Queridos, esses dias, acho que foi antes, quinta-feira e sexta-feira, apareceu no céu. Nós não conseguimos ver aqui porque o céu estava nublado, mas em vários lugares do mundo apareceu a lua mais próxima da Terra, uma grande lua, uma lua tão linda, maravilhosa. Queridos, aquilo ali mostra que tem por detrás uma obra-prima, uma obra de um Deus Todo-Poderoso. Não há como o ser humano negar que exista Deus, queridos. Não há como negar. E lá no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 20, a Bíblia diz que por isso, olha só que interessante, Romanos capítulo 1, quero ler com vocês, aqui a carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma, diz assim, olha só, versículo 20, verso 20, olha que interessante o que é a palavra de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos, os seres que Deus criou como a obra-prima da sua mão, são indesculpáveis. Não haverá desculpa. Não haverá desculpa para aquele que diz assim, eu não sabia sobre Deus, eu não sabia que Deus existia. Queridos, não vai haver desculpa para as pessoas, porque os céus anunciam a sua justiça, os céus anunciam que existe um Deus Todo-Poderoso, e todos os povos veem a sua glória, todos os povos em todos os lugares do mundo vão saber que existe um Deus Todo-Poderoso. Não importa se a pessoa esteja na China, não importa se ela esteja lá na Europa, não importa onde ela esteja, todos saberão, ou todos sabem que existe um Deus Todo-Poderoso. Então, agora no verso 7, ele vai dizer assim, aqueles que negarem que Deus existe, no verso 7 diz, serão envergonhados todos os que adoram imagem de escultura. Ou seja, se você não adora o Deus Todo-Poderoso, você vai colocar outra coisa no seu coração, querido amigo. Então hoje precisamos deixar Deus reinar no nosso coração. Precisamos deixar Deus ser o primeiro na nossa vida. Porque se nós não colocarmos Deus como o primeiro na nossa vida, nós vamos colocar outras coisas na nossa vida. Vamos colocar imagens de escultura, vamos colocar ídolos. E ídolos, queridos, não são nada, eles não passam de vapor. O que é uma imagem de escultura? A Bíblia vai dizer no Salmo 115 que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, e além do mais, precisam ser carregados. Sabe, queridos, que a Bíblia diz ali no Salmo 115, a Bíblia diz ali que todos que adoram esse tipo de imagem serão transformados como elas mesmas. Queridos, que tristeza, que coisas terríveis. Quando você nega que Deus existe, você está colocando outra coisa no lugar de Deus no seu coração. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz algo ali, que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e colocou a eternidade dentro do coração do homem. Nós temos desejo de adorar alguma coisa, e se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai adorar aquilo que não passa de vapor, não passa de um nada. Então o meu apelo já é, coloque Deus como primeiro na sua vida, coloque Ele como o governante do seu coração, porque quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, as ilhas vão ser movidas dos seus lugares, os montes se derreterão. A mensagem é, o dia do Senhor virá, e virá como um ladrão para aqueles que não colocaram Deus em primeiro lugar na sua vida. Então agora o verso 8 diz, Sião vai ouvir e vai se alegrar. Quem é Sião? Aquele que colocou Deus no seu coração. Ele é Sião. Ele é aquele que tem paz no coração. As filhas de Judá exultam por causa da sua justiça. Pois tu, Senhor, verso 9, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Esta é uma certeza de Sião. É uma certeza daqueles que entenderam a mensagem. A certeza é, Deus é o Todo-Poderoso. E se Deus é o Todo-Poderoso, agora olha só qual é a característica daquele que aceita e coloca Deus como primeiro no seu coração.
no verso 10 diz assim: vocês que me amam, ou vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Está no imperativo, ou seja, não tem como você falar que você ama a Deus e automaticamente você pratica a maldade. No coração em que houver amor, não pode ter ali algo ao contrário disso. No coração em que houver amor pelo pecado, queridos, não haverá religião verdadeira. Aquele que fica agarrado, alisando o pecado, saiba, queridos, que não há como você dizer para mim que você ama a Deus. Sabe, queridos, eu tenho aqui na minha casa uma cachorrinha de estimação. Nós damos carinho para elas, nós damos aqui para ela damos aqui um aconchego, damos alimento, damos tudo para ela, porque ela, talvez você esteja até ouvindo aqui um pouquinho do barulho dela, que ela está aqui do meu lado, mas uma coisa é certa, queridos, pecado não é animal de estimação para você ficar alisando dentro de casa. Pecado a gente confessa e deixa. Todo aquele que confessar os seus pecados, diz Provérbios, tem que deixar. Não adianta você confessar pecado e deixar o pecado reinando na sua vida. Quero ler aqui um verso que está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, diz assim, Provérbios 8, verso 13, a palavra do Senhor deixa bem claro esta passagem. 8, verso 13 diz assim: o temor do Senhor, aquele que diz que teme a Deus, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca daqueles que falam coisas pervertidas. Queridos amigos, não tem como você dizer, eu professo o nome de Deus, mas você odeia o seu irmão. Não adianta você falar assim, eu amo Jesus Cristo vive no meu coração, mas você não se dá com o seu irmão, você vira as costas para o seu irmão. Queridos amigos, não tem como a gente viver um cristianismo de fachada. 1 João, aliás, Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 4, ali no livro de Tiago, no capítulo 4, lá nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim, muito claro, sujeitem-se a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se acheguem a Deus todos os dias, se aproximem de Deus, só assim nós vamos começar a odiar o mal. Agora tem uma coisa que eu preciso falar, uma coisa para você muito importante. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Tem pessoas que, quando conhece alguém que pratica o pecado, ela se afasta daquela pessoa. Queridos, se você é aquele que ama a Deus, você precisa ir lá e pregar o evangelho para essa pessoa, dizer para ela, abandone o seu pecado, abandone a vida que você está levando para que você possa deixar Deus reinar no seu coração. É para isso que Deus chama você e eu para ser pregadores da palavra de Deus. Mas nós precisamos amar a pessoa, amar o ser humano. Deus odeia o pecado que ela comete, mas Deus ama ela e eu e você também somos chamados para amar as pessoas, não para afastar as pessoas. Queridos amigos, apesar de hoje nós não podemos nos aproximar das pessoas, dar um abraço nelas, você pode sim escrever uma mensagem de esperança para elas. É por isso que todos os dias estou gravando esse vídeo para dizer para você, estamos longe, mas a palavra do Senhor vai chegar até a sua casa e dizer para você, abandone a vida de pecado e deixe Deus hoje reinar no seu coração, para que Ele possa, sabe fazer o quê? Para que Ele possa te proteger, dar a vida e também livrar as pessoas das mãos dos ímpios. Queridos amigos, no livro de Daniel, capítulo 12, quando nós estivermos chegando no tempo mais escuro da história deste mundo, desse planeta, quando a porta da graça, uma expressão que nós usamos, a porta da graça ou a porta da oportunidade que Deus oferece para todos, quando ela se acabar, Miguel vai se levantar, ele vai levantar Miguel, o protetor dos filhos desses, aqui no livro de Daniel, capítulo 12, diz isso. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus,
e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Queridos, agora Deus está dizendo assim: você precisa hoje tomar uma posição. Você hoje precisa tomar uma decisão. Qual lado você vai estar? Do lado daqueles que odeiam o mal, aqueles que amam a Deus, ou você vai estar do lado daquele que não professa o nome de Deus, que colocou outro para reinar no seu coração? Então, queridos, esta mensagem, ela é uma mensagem diretamente para mim, para você, e Deus diz: hoje você precisa tomar uma decisão. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 30, ele diz assim: quem comigo não se ajunta, se espalha. Então Deus diz: filho, entre pela porta estreita, largo é o caminho que leva para a perdição. Amigos queridos, não há como você falar que ama a Deus e começa a alisar o mal, começa a transgredir os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é a base da justiça de Deus, é os mandamentos no qual Deus vai usar para julgar o seu povo, para julgar as nações, queridos. Não tem como Deus julgar alguém se não tiver uma lei. E essa lei é a lei dos 10 mandamentos. Por isso que lá em Tiago 2,10, a Bíblia diz assim: todo aquele que diz que guarda os mandamentos de Deus, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Queridos, não há como você dizer para mim que você ama a Deus e você nega que não podemos guardar o sábado, que o sábado foi abolido. O sábado está na lei moral, queridos. Não adianta você falar para mim que você ama a Deus, mas eu não quero guardar os mandamentos de Deus porque eu tenho medo de passar fome. Queridos amigos, precisamos nos atirar aos braços do Pai, porque Ele protege, porque Ele dá vida para cada um de nós, e Ele vai nos livrar das mãos dos inimigos nos últimos dias. Queridos, talvez hoje eu e você não esteja sendo protegido do jeito que merecemos, mas a verdade é uma só: quando o justo desce à sepultura, no capítulo 14 do livro de Apocalipse, lá no versículo 12, capítulo 14 do livro do Apocalipse, eu quero ler essa passagem com vocês, aqui no versículo 12, 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, verso 13, ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Queridos, quando nós decidimos deixar Deus reinar no nosso coração, talvez Ele não vai nos proteger hoje da morte ou de alguma coisa, mas se morrermos aceitando ou tendo Deus como nosso príncipe, o nosso governador do nosso coração, saiba que bem feliz é aquele que hoje dorme no Senhor, porque quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele vai ressuscitar essas pessoas. Então, não tema hoje entregar a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Porque aqui agora, nos últimos versículos do Salmo 97, diz assim: a luz se difunde para o justo. A palavra difunde aqui é semeia ou semente. A luz é uma semente para o justo e alegria para os retos de coração. Olha que interessante. Mesmo que os justos venham a morrer, Ele vai deixar sementes espalhadas para que as pessoas honestas, as pessoas retas de coração, possam colher dessas sementes e também colocá-las dentro do seu coração, plantar essas sementes dentro do seu coração. Ou seja, quando um justo venha a morrer, ele vai deixar boas obras, e essas obras, queridos amigos, vai falar alto ao coração daqueles que são honestos, daqueles que amam a Deus. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao Senhor no seu santo nome. Queridos amigos, meu pai já morreu há muito tempo. Meu pai morreu em 1991, no dia 29 de julho.
Meu pai foi um grande homem temente a Deus. Hoje eu sinto muita falta do meu pai. Mas, queridos, as obras que meu pai deixou, os ensinamentos que o meu pai deixou para mim, hoje, queridos, fazem grande diferença na minha vida. E quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, o Deus Todo-Poderoso, quero ter aqui a alegria de dar um abraço forte no meu pai. Se eu estiver na sepultura, Deus vai me ressuscitar e, do mesmo jeito, Deus vai ressuscitar o meu pai. Quero dar a ele, ou quero dar nele um forte abraço. E dizer a ele: Pai, todas as coisas que o Senhor plantou dentro do meu coração, a semente do Evangelho, elas deram frutos. E esses frutos é a minha presença hoje, dando um abraço forte no Senhor. Jesus Cristo vai voltar, queridos. Jesus Cristo está prestes a voltar. E hoje o apelo é: deixe ele reinar no seu coração e se alegre pela libertação que em breve vai acontecer. Mas essa alegria deve ser uma alegria que motive o Filho de Deus a pregar o Evangelho. É isso que está lá na carta, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro diz assim, verso 11, uma vez... Olha só que interessante, ele diz assim: uma vez que tudo isto vai acontecer, uma vez que a volta de Jesus está para acontecer, como deve ser o viver das pessoas? Deve ser de uma maneira santa e piedosa, esperando, vigiando e orando, e desejando ardentemente, ansiosamente, a volta do dia do Senhor, ou a volta do Deus Todo-Poderoso. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Estou lendo 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Por causa desse dia do céu, os céus incendiados serão desfeitos. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, aguardamos, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados irmãos, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Queridos, devemos nos empenhar, devemos fazer a nossa parte. Nós não seremos salvos por aquilo que nós iremos fazer, mas há uma contribuição do ser humano para com as coisas de Deus. Não adianta você ficar de braço cruzado dentro da sua casa, chorando, e se lamentando, e não fazendo nada, e ficar alisando pecados dentro da sua casa. Queridos amigos, você que está me ouvindo e que ainda está em rebeldia contra a palavra de Deus, assiste esses vídeos, vê Deus falando com você todos os dias, ouve a palavra do Senhor todos os dias, mas ainda continua numa vida de pecado. Queridos, abandone o pecado, porque você queira ou não queira, Jesus vai voltar. E se ele vai voltar, qual deve ser a postura daqueles que esperam a volta de Jesus? Ele deve ter uma vida santa, uma vida piedosa, mas uma vida que anseia dentro do coração a breve volta de Jesus. E como que isso acontece? Pregando a palavra, mostrando para as pessoas que Deus quer ter paz com você hoje, para que ele possa vir buscar você e eu, para um dia morarmos com ele na eternidade. E eu, queridos, almejo esse dia. E por almejar esse dia, é que eu prego o Evangelho todos os dias para você e para toda a sua família. E quero dizer para você, o dia de Jesus, o dia da volta de Jesus está chegando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.